Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Fica à vontade. Amém. Vamos orar, pedindo a Deus que nos conduza neste culto, que Ele possa falar através da sua palavra, através do estudo, para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. Pedir ao irmão Fabrício para fazer a oração. Oremos. Senhor, Deus e Pai, graças te damos a Deus por esse momento que, de fato, Deus é um privilégio de podermos estar reunidos, mesmo que remotamente, a Deus, mas sabemos, a Deus, que é um privilégio que tu nos concede, que é aprender mais de Ti,
que é estudar, ó Deus, as tuas santas palavras. Ó Deus, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes, que possamos, ó Deus, absorver tudo aquilo que será ministrado, ó Pai, nesta noite. Abençoa o reverendo que estará trazendo o estudo da noite, que o Senhor esteja também usando o teu servo, para que possa falar aquilo que tu queres, ó Deus, transmitir ao teu povo. Fica conosco, que o Senhor também esteja abençoando aqueles que não poderão participar, que o Senhor esteja visitando cada um deles, para a honra e glória do teu nome. Assim que te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabrício. Vamos ouvir um hino de número 19 do nosso cenário, tá certo? Depois nós passamos a palavra para o estudo desta noite. Ouçamos. Sublime em majestade e glória, sobre as delícias do celestial lei. Ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó redimidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus, nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam, glória excelso do seu benfeitor. Vinde, ó redimidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó redimidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Vamos, gemidos, cantar louvores ao nosso Deus. Vamos louvá-lo também agora, prestando atenção no estudo, para que nós possamos aprender mais e mais. A palavra está com o reverendo Saul. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados. Irmãos, nós estamos de volta e vamos retomar aquela nossa série de estudos
a respeito do breve catecismo. Exatamente onde havíamos parado o nosso estudo no mês de dezembro. Este é o módulo de número 4. Já estudamos 3 módulos. E, na verdade, irmãos, para nós concluirmos o estudo do breve catecismo, nós teremos este módulo composto de 12 estudos e ainda temos mais 2 módulos para chegarmos ao final do nosso estudo a respeito do breve catecismo. Pois bem, hoje nós vamos estudar a respeito dos 10 mandamentos, o início, e vamos tratar hoje a respeito do monoteísmo e a idolatria. Basicamente, durante todo este período, nós vamos estudar apenas e tão somente os 10 mandamentos. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler em Êxodo, no capítulo de número 20, os versos de 4 a 6. Eu vou ler desde o verso 1, mas a nossa consideração vai ser dos versos 4 até o verso de número 6. Então, falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amados, hoje é o nosso primeiro estudo e vamos estar tratando a respeito do monoteísmo e a idolatria. Este é o tema que vamos tratar no dia de hoje. Queria ler ainda João, capítulo 4, verso 24, que nos diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez. Pedimos a tua bênção para nós nesta noite, em que nos preparamos agora para estudar um assunto de vital importância para a nossa vida e para a vida da tua igreja. Nos abençoa, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, as escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento caracterizam-se por um monoteísmo radical na teologia e no culto. Causa-nos admiração porque o mundo circundante que deveria influenciar o povo de Deus era um povo marcantemente politeísta e idólatra. Israel, após
muitos extravios e castigos, e a igreja primitiva mantiveram-se fiéis na adoração e na doutrina do único Deus verdadeiro, Senhor dos céus, da terra, Criador de tudo e Salvador de todos os que creem. A Igreja Presbiteriana do Brasil, firmada nas Escrituras, foi, é e será sempre monoteísta e avessa a qualquer forma de idolatria. Nosso culto é prestado somente a Deus em espírito e em verdade. Esta posição retrata-se claramente nas diversas confissões de fé e catecismo. O breve catecismo, que é o que nós estamos estudando realmente neste período, explica em resposta à pergunta de número 51, dizendo: o segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. O catecismo da doutrina cristã, respondendo também à pergunta 84, e eu vou ler a pergunta porque ela não será referida mais neste estudo. A pergunta 84 do Catecismo de Doutrina Cristã pergunta o seguinte: que nos ensina o segundo mandamento? E responde: adorar a Deus em espírito e verdade e evitar toda e qualquer idolatria. Estes catecismos são formulações doutrinárias destinadas à instrução total da igreja em todos os seus níveis. Não possuímos, portanto, duas teologias, uma do clero e outra das massas. Não, é uma única teologia. Uma só é a nossa fé, professada pelos analfabetos e pelos intelectuais, pelo leigo e pelo teólogo. E como a Bíblia é nossa regra de fé e prática, é dela que retiramos nossos primados de fé e nela apoiamos a nossa conduta cristã. Portanto, as Escrituras, e somente as Escrituras, são a base da nossa fé. Aurindo-lhe o ensino e seguindo-lhe as determinações, eliminamos e repudiamos toda e qualquer representação material da divindade. Deus se faz presente em Cristo e o Espírito Santo nos revela plena e satisfatoriamente. Queridos, no modo de culto a Deus, não há nenhuma tentativa de reprimir a representação artística. Até mesmo porque depois Deus mandou adornar o templo, como bem sabemos, mas também proibiu plenamente a adoração a esses adornos. Apesar de Deus mandar adornar o templo, como bem sabemos, ele proibiu totalmente a idolatria e proibiu totalmente o falso culto. Portanto,
Os adornos, como os querubins, por exemplo, não foram feitos para terem a nossa adoração, e nós vamos ver isto muito claramente no estudo de hoje. Nenhuma imagem, vou repetir, nenhuma imagem ou figura pode representar Deus ou mesmo qualquer dos santos para nos curvarmos a elas. Isto está totalmente proibido neste e em muitos outros textos que levam-nos a refletir sobre tamanha insanidade. Pois bem, é nesta forma e neste tom que a Bíblia se refere a todos aqueles que adoram algum tipo de imagem. Fala da sua insanidade, da falta de raciocínio. E o profeta até diz, até interpretação não houve da parte destes adoradores, porque de uma mesma madeira fizeram uma imagem e se adora esta imagem, e do restante fizeram fogo e cozeram o seu alimento. Nem sequer se tocaram para tamanha insanidade. Pois bem, então nós vemos que não há nenhuma possibilidade de adorarmos qualquer figura, qualquer imagem que represente Deus, que represente santos e muito menos que represente Satanás. Nenhuma imagem é permitida no culto ao nosso Deus. Bem, como nós estamos estudando os símbolos de fé da nossa igreja, vamos ver os símbolos de fé que nos são apresentados. E note, irmãos, que agora nós passamos a apresentá-lo de modo diferente. Nós temos o mandamento, nós temos o que ele recomenda e nós temos o que ele proíbe. Então, nós vamos apresentar nessas três perspectivas. Primeiro, é o mandamento propriamente dito. Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia com milhares daqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Aqui fizemos nada mais, nada menos do que apresentar Êxodo, capítulo 20, versos de 4 a 6, conforme está ele impresso no nosso breve catecismo. Pois bem, então, logo, esse mandamento traz para nós uma exigência. E qual é essa exigência? Pergunta 50. Que exige o segundo mandamento? E aí a resposta. O segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenança religiosa que Deus instituiu na sua palavra. E nós temos aí, irmãos, os versículos que tratam dessa questão. Eu não vou citar esses versículos todos que estão aí, porque eu vou disponibilizar lá no grupo da igreja, não é? E também no grupo da congregação de Barra, esses slides, para que os irmãos que quiserem aprimorar o seu conhecimento possam ver esses textos e acompanhá-los. Então, vou disponibilizar ainda hoje ou amanhã, no máximo, vou disponibilizar esse estudo
para que os irmãos possam acompanhar. Também, irmãos, esqueci que eu vinha fazendo e esqueci desta vez, no próximo eu vou corrigir, não é? Mas eu faço sempre um link do breve catecismo com o catecismo maior e com a confissão de fé, citando os tópicos que tratam dessa questão para os irmãos que desejarem estudar mais a esse respeito. Bem, a proibição. Que proíbe? O segundo mandamento. E aí, a resposta também está impressa lá. O segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. E aí estão os textos. Pergunta de número 52. Esqueci de colocar aí para os irmãos, mas eu vou ler agora para os irmãos. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós e sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. Eu, como não anexei aqui, irmãos, vou acrescer essa pergunta de número 52, para disponibilizar para os irmãos, inclusive com todas as citações bíblicas, que são 1, 2, 3, 4, 5 citações. Ok? Quero dizer para os irmãos que tanto a confissão de fé, quanto o catecismo maior e o catecismo menor, eles são oferecidos gratuitamente para os irmãos via Secretaria Executiva do Supremo Concílio. Você pode baixar pela internet. Se alguém quiser também, pode me pedir no privado que eu disponibilizo, tá certo? Cópia do breve catecismo, catecismo maior e confissão de fé. São importantes esses documentos para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento. Bem, os destaques do texto básico. Eu gosto sempre de destacar o texto básico. E nós vamos fazê-lo também agora sobre duas perspectivas. Primeiro, o modo de cultuar a Deus, que é o primeiro assunto que vamos tratar agora. O modo de cultuar a Deus, versículos de 4 até 6. O modo de culto devido ao único e soberano Senhor proíbe toda e qualquer tentativa de representá-lo ou caracterizá-lo pelo uso de qualquer coisa criada. A questão, como já disse no início, nunca foi a de inibir a expressão artística, mas sim de proibir totalmente a idolatria e o falso culto. A violação afetaria seriamente a geração futura, porque o Senhor exigia devoção absoluta, ou seja, ele é um Deus zeloso que exige ser obedecido de forma absoluta, ser observado, ser cultuado de forma absoluta. Poderemos citar aí para os irmãos Êxodo, capítulo 34, verso 14, também Deuteronômio, capítulo 4, versos 24 e capítulo 5, verso de número 9. A adoração de representações feitas pelos homens significava nada menos que o ódio ao verdadeiro Deus. Então, Deus encara aqueles que adoram a qualquer outra coisa e não a ele. Deus encara como que essas pessoas o odeiam.
porque estão colocando outras coisas no seu lugar. Então, nós precisamos ter, irmãos, muito cuidado para que não venhamos a colocar nada, absolutamente nada, no lugar de Deus, porque Deus não dá o seu lugar e a sua honra para ninguém. Esse é o conceito. Segundo aspecto, ainda falando do texto básico, a influência do ensino prático, versos de 5 até o verso de número 6. A influência do ensino prático. Repito, Moisés ensina que os filhos não são punidos pelos pecados dos pais. Ele deixa isso muito claro em Deuteronômio 24:16, Ezequiel 18, de versos 19 até o 32. Mas os filhos sentem o impacto de violações da lei de Deus pela geração dos seus pais. Porém, filhos criados neste ambiente incorporam os costumes dos pais e praticam a idolatria com muita facilidade, absorvendo o ensino dos seus pais. Irmãos, essa questão do ensino que você recebe dos seus pais é algo muito forte. Eu me lembro que uma vez, na feira, lá em Monteiro, na feira Mercado Público, tinha um cidadão pregando o evangelho, muito corajoso, ele sozinho, não tinha mais ninguém, era só ele com a Bíblia na mão. E eu parei para ouvir. E ele dizia assim, começou a pregar o evangelho, né? E, na verdade, houve uma discussão, porque tinha uma senhora lá que se sentiu ofendida com as palavras dele e começou uma grande discussão. E eu observei aquela discussão até o final. E me lembro que, naquela ocasião, a senhora encerrou suas palavras dizendo assim: meus avós eram católicos, os meus pais são católicos, eu sou católica, nasci na Igreja Católica e vou morrer na Igreja Católica. E aí ele acrescentou, e vai para o inferno. Né? Quer dizer, foi muito dramático, não é? E até a expressão dele, eu acho que ele não deveria ter finalizado dessa forma, mas ele só completou. Se vai para o inferno. Muito bem. Então, nós precisamos entender essa questão. A minha fé, o que eu faço e como eu me comporto, obviamente vai influir na vida dos meus filhos e dos seus também. E é isso o que Moisés está a dizer aqui. E Deus instruindo através do seu servo. Bem, vamos ver agora, irmãos, os aspectos doutrinários. Os aspectos doutrinários. Acho que está plenamente colocado para nós que é condenado o culto à criatura em lugar do Criador. Não podemos adorar ninguém. Não devemos ter devoção a ninguém, a nada, além de Deus. Infelizmente, muitas vezes as pessoas têm extrema confiança em alguém e quando essa pessoa, por alguma razão, né, falha na sua fé, às vezes leva um grupo com ele. Acontece muito isso com relação a líderes. Quando alguém fica decepcionado com um líder, às vezes até deixa a igreja. Encontrei muitos exemplos de pessoas que diziam da sua decepção com determinado reverendo e, por conta disso, deixou a igreja. Bem, o nosso exemplo, irmãos, não pode estar em ninguém, em nenhum servo de Deus, nem nos apóstolos. Tem que estar em Deus. E nós vamos ver como é que os apóstolos trataram essa questão, muitas vezes
quando alguém tentou colocar eles acima do que eles deveriam ocupar em termos de posição na igreja do Senhor. Como é que eles agiram? Nós também precisamos agir assim. Todo nosso exemplo precisa estar centrado em Deus, em Jesus Cristo, e em mais ninguém. Se nós tivermos esta fé amadurecida, não tem problema nenhum com o que caia aqui ou ali ou acolá, porque nós estamos firmados em Jesus Cristo nos termos como a Bíblia nos ensina. Pois bem, a Bíblia condena o culto à criatura em lugar do Criador. O exemplo é o Criador. Observe bem o que diz o texto. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o aspecto que nós vamos focar no estudo de hoje. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, ligado ao segundo, que o explicita e desenvolve. Deus não admite culto concorrente a ele. Deus não admite que ninguém tome o seu lugar. Por isso, Deus não aceita, em hipótese alguma, o culto aos santos, aos anjos, aos demônios. Deus não aceita que nada nem ninguém o substitua. O culto tem que ser prestado com exclusividade a Deus. Desculpe, irmãos, eu tive que consertar aqui. Desculpa aí que está pedindo para eu ligar aqui na tomada, viu, irmãos? Eu vou segurar um pouquinho aqui enquanto eu ligo. Só um minuto. Muito bem. Acho que resolveu. Desculpa aí, irmãos. Bem, o tópico que estamos desenvolvendo é a condenação do culto a terceiros. Deus não permite que ninguém tome o seu lugar. Então, vamos, primeiramente, considerar o culto aos santos. Cultuar os santos, como normalmente vemos, ouvimos e sabemos que ocorre em nosso país e no mundo inteiro. Então, o culto aos santos é proibido terminantemente nas Escrituras. E nós vamos mostrar alguns exemplos práticos disto nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Listra, incorporada à província da Galácia, a multidão, à vista de um milagre de Paulo, exclamou: os deuses em forma de homem baixaram até nós. E todos já se preparavam para cultuá-los, a Paulo e a Barnabé, quando os apóstolos, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertam ao Deus vivo que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Atos capítulo 10, versos de 10 até o verso de número 15. Aqui nós estamos vendo os servos de Deus, que são santos, como são santos todos os servos de Deus, todos aqueles, porém, eles aqui não aceitaram nenhuma adoração de homens, porque eles sabiam que não cabia a eles esta posição. Portanto, a adoração aos santos está terminantemente proibido nas Escrituras. Outro exemplo,
Pedro, igualmente, rejeitou a adoração de Cornélio. Quando esse prostrado quis adorá-lo, ele o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem como você. Atos capítulo 10, versos 25 e verso de número 26. Portanto, irmãos, a adoração aos santos é condenado nas Escrituras. Nós não vamos adentrar muito aqui agora, porque no nosso próximo estudo nós vamos estudar as formas de idolatria, as formas vigentes de idolatria que estão implementadas, por exemplo, em nosso país. Nós vamos ver isso muito detalhadamente. Por isso, eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Pois bem, não podemos adorar os santos, mas também não podemos adorar os anjos. João, na ilha de Patmos, diante da magnificência da visão, teve a tentação de se prostrar aos pés do anjo, que lhe descortinava aos olhos e aos ouvidos o indescritível, o inefável, mas o próprio anjo o impediu de adorar a criatura em lugar do Criador. Os servos de Deus conscientes agem assim e fazem assim. Olha o que os anjos disseram. Olha conforme está relatado em Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adoras a Deus. Amados, é exatamente o que Moisés está escrevendo aqui para nós, recebido do próprio Deus. Deus está dizendo que só a Ele e somente a Ele é que devemos adorar, a mais ninguém, em hipótese nenhuma. Só Deus é que é digno de toda adoração. Em Colossenses, no capítulo 2, no verso 18, encontramos a advertência: ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Pois bem, não podemos cultuar os santos, adorar os santos, não podemos adorar os anjos e também não podemos adorar essa figurinha que aí aparece. Embora hoje seja até moda no nosso país e em outros também, o culto direto a Satanás. Mas a Bíblia nos proíbe adorar os santos, os anjos e, é claro, que também aos demônios. Temos sobre todos esses aspectos, temos os exemplos da Bíblia que já foram citados. Adorar aos demônios. O diabo levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todas as glórias do mundo e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4,
versos de número 8 e o verso de número 9. Somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós não podemos dar essa honra, essa glória, esse louvor a ninguém mais. O diabo e os demônios são cultuados disfarçadamente, não só nos cultos de magia negra, como em inúmeros terreiros de umbanda, de macumba e outros mais, e até mesmo há uma igreja de Satã instituída em nosso país e até em nosso estado. A Bíblia, irmãos, coloca no mesmo nível todos os cultos endereçados às criaturas, sejam elas criaturas celestes, criaturas humanas ou criaturas infernais. Tudo é grosseira blasfêmia contra Deus. O único que exige, merece e requer o culto de todos os seres criados, especialmente do homem, sua imagem e semelhança. Portanto, só a Deus devemos cultuar e a mais ninguém. Isto deve estar fora de questão para nós. Irmãos, eu nem gosto de citar muito textos grego e hebraico, não gosto de citar muito, porque para a igreja isso não tem interesse, né? Mas aqui eu vou me obrigar a citar, não grego e hebraico, mas vou ter que citar alguns escritos do próprio Vaticano a respeito dessa questão, já que nós estamos estudando esse assunto que diz respeito à idolatria, precisamos mostrar que ela está plenamente doutrinada pela Igreja Católica, inclusive orientando como fazer. É necessário que a gente faça referência, e para a gente fazer referência, eu tenho que dizer qual é a origem. Bem, o culto às imagens é condenado. Não resta dúvida. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que existe no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, e aí vai, né? Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que esse mesmo versículo, ele foi melhor traduzido para a Bíblia católica pelo padre Mato Soares do que a nossa, porque ele é mais enfático. Olha o que diz a Bíblia católica. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança e nem figura alguma do que existe no céu, nas águas, na terra. E aí ele escreve o restante do versículo completo, né? Pois bem, então nós vemos que há uma tradução bem feita, bem redigida, que não é observada de jeito nenhum. O segundo mandamento, como vimos, no ato proibitivo, né? Lembre-se que eu li a pergunta, depois li o que é que manda fazer, não é? E li também o que é que proíbe. O segundo mandamento proíbe categoricamente, fatalmente, a fabricação e a adoração de imagem, quer de deuses pagãos imaginários, quer de personificações da natureza, quer de figuras humanas vivas ou mortas. Podemos ler e vamos ler o comentário que nos ensina e esclarece esse mandamento quando o próprio Moisés escreve em Deuteronômio, no capítulo de número 4, versos de 15 a 19. Nós não vamos ler o texto todo, mas vamos ler uma pequena parte deste texto que vai do verso 15 até o verso 19, para a gente ver a explicação
Deus está dizendo que não deve fazer imagem e ele explica o que é que não pode ser feito. Observe. Guardai, pois, cuidadosamente as vossas almas, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, não sejais seduzido a inclinar-te perante eles. Amados, Moisés está dizendo, olha, gente, no dia que Deus falou a vocês lá no monte, não tinha imagem nenhuma. Não tinha imagem de homem, não tinha imagem de mulher, nem sol, nem lua, nem estrela, nem nada. Portanto, não faças nada, nenhum tipo de imagem, nenhuma semelhança, porque Deus não permite. A Bíblia claramente elimina totalmente, cabalmente, a possibilidade de exclusão da idolatria moderna das condenações da palavra de Deus. Todas as imagens de santos e de santas, todos os ícones e todos os fetiches são condenados, inclusive muitos fetiches hoje praticados em igrejas que se denominam evangélicas. O Senhor proíbe totalmente, tornando-se semelhante a eles quem os fabricam e quem neles confiam. Salmo 115, versos de 4 a 8. O Senhor argumenta, irmãos, e mostra para nós a inutilidade destes ídolos. Chega ao ponto de dizer, tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve. Som nenhum sai da sua garganta e eles estão afixados com pregos para que não caiam. Olha que coisa, né? O Senhor está dizendo, raciocine, pense, avalie. Né? Interessante que o Senhor gosta de nos ensinar muito, mandando arrazoar, né? Arrazoemos, né? Tem lógica isso? É claro que não tem lógica nenhuma, não é? Bem, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, a partir do Concílio Vaticano II, fez mudanças na liturgia com propósitos catequéticos, adaptando os rituais às situações modernas. Uma das medidas foi retirar algumas imagens dos templos e caçar alguns santos com dificuldades históricas e olvidados na maioria dos centros católicos, continuando, porém, nos respectivos redutos devocionais, promovidos e emulados pelos próprios diocesanos, como é o caso de São Cristóvão, por exemplo, padroeiro dos motoristas. E, amados, o mesmo Papa João 23, que aparece aí na imagem, não é? Papa João 23. O mesmo Papa João 23, que retirou do altar padroeiros e padroeiras duvidosos, canonizou 10 novos santos. Ou seja, declarou que 10 outras pessoas eram santas e deviam ter suas imagens impressas e veneradas. Olha que coisa. Seu sucessor, Paulo VI, contribuiu
com mais 65 canonizações, sendo 40 de ingleses. Para não falar em João Paulo II, que canonizou outros sem número, e Francisco, o atual Papa, que aparece aí na imagem da transparência, que também canonizou diversos outros santos. Veja bem, a igreja está ensinando a adoração de outros deuses que não é o Senhor. Todas essas imagens canonizadas, inclusive o próprio João Paulo II está com um processo de canonização para que ele seja declarado santo. Se as imagens dos velhos e dos novos canonizados são colocadas nos altares ou não, é matéria de menos importância, porque o culto aos santos, com ou sem imagem, permanece e cada vez mais vivo. Tem se observado um recrudescimento idolátrico e iconolátrico no meio do humanismo contemporâneo. O culto a Maria, por exemplo, é cada vez mais estimulado. Não é necessário, irmãos, romarias à Aparecida do Norte para sentir-se a presença fortíssima do que eu chamo de mariolatria. Ela está presente aqui em nossa região e em toda parte. Aliás, a recomendação da Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, diz o seguinte, preste atenção o que diz a Igreja Católica neste documento, Lumen Gentium. Diz: observem religiosamente o que em tempos passados foi decretado sobre o culto das imagens de Cristo, da bem-aventurada Virgem e dos santos. Parágrafo de número 67 daquele documento. E mais, os santos sejam cultuados na igreja segundo a tradição. Suas relíquias autênticas e imagens sejam tidas em veneração. Sacrosanto Concilium, parágrafo 111, Apud AP Reis em Ecumenismo, páginas 94 e 96. Portanto, nós vemos aqui que a igreja está recomendando a adoração dos santos. Claramente. O culto, sabemos, pela Escritura Sagrada, é devido somente a Deus. E isto não é apenas um ponto de vista das Sagradas Escrituras, é mandamento. Está incluído nos 10 mandamentos. Mesmo que o templo não possua imagens, se o culto não é prestado exclusivamente a Deus, caracterizada fica a idolatria e a consequente quebra do segundo mandamento. Pois bem, vemos, irmãos, que a idolatria é muito forte em nosso país e no mundo todo. Há lugares que ainda é pior do que o Brasil. O simbolismo e a idolatria. Muito bem. É interessante que quando você conversa com as pessoas católicas, aqueles que são mais estudiosos um pouquinho, eles querem provar que nas Escrituras há adoração de imagens, há recomendação para adorar imagens. Olha aí, hein? É importante sabermos disso para podermos responder àqueles que
assim o fazem, né? A primeira imagem está aí, né, na figura. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas os querubins que estão aí na Arca da Aliança são imagens que Deus mandou fazer, segundo a doutrina católica. E, portanto, é legal, porque Deus mandou fazer. Nós vamos analisar um pouquinho a esse respeito. Pois bem, a arca e depois o templo foram ornamentados com querubins, que é a imagem que você está vendo aí. Querubins, que eram figuras compostas com cabeça humana, corpo de leão e asas de águia. Representavam, num simbolismo bastante rico, os 3 atributos fundamentais da divindade: onisciência, a cabeça humana; onipresença, as asas de águia; e onipotência, o corpo de leão. Jamais, porém, essas esculturas ornamentais e simbólicas foram veneradas ou adoradas. Quem era adorado era Deus. Isso aí era uma decoração. Essas figuras simbolizavam também a guarda do sagrado, indefasável ao homem comum. Querubins, por exemplo, guardavam o jardim do Éden, guardavam igualmente o Santo dos Santos, simbolicamente separando o luminoso do profano, o sagrado do profano. Esta separação era tipificada, melhor dizendo, pelos querubins, entre os pecadores e Deus. E isso desapareceu com a encarnação e morte propiciatória de Jesus Cristo. Senão, vejamos, Jesus comeu e bebeu com publicanos e pecadores e morreu entre 2 condenados confessos. Mesmo o simbolismo com o advento do Nazareno perdeu totalmente este significado e este simbolismo. O segundo, ou a segunda citação dos católicos é que a serpente de metal foi feita porque Deus mandou. Bem, a serpente de metal, erguida por Moisés no deserto, a história está relatada em Números, capítulo 21, versos de 6 até o verso de número 8, tem sido invocada como prova de idolatria no Velho Testamento pela Igreja Católica. Ele diz, olha, no Antigo Testamento havia essa adoração. Bem, é fácil perceber que o objetivo de Deus, neste caso, era levar o povo a, vendo a serpente erguida, lembrar-se do pecado cometido, lembrar-se do castigo e arrepender-se. Em momento algum se recomendou qualquer coisa que se parecesse, pelo menos dedutivamente, com adoração ou veneração a esse símbolo. Este símbolo, a serpente, não foi criado para ser venerado, para ser adorado, mas para que Israel se lembrasse do seu pecado, se lembrasse da sua desobediência a Deus. Tanto é que mais tarde, quando a serpente de bronze passou a ser objeto de culto e veneração, Ezequias, revoltado, fê-la em pedaços, quebrou-a totalmente. A história está relatada em 2 Reis, capítulo 18, verso de número 4. Logo, fica claro que prostrar-se diante de uma cobra de metal ou genuflexar-se perante um querubim era para Israel inadmissível. Para a igreja, absolutamente
inconcebível. Portanto, nenhum desses dois objetos foram criados, foram confeccionados para ser adorados. Não, absolutamente. Um foi um mero adorno e, para Israel, simbolizava aqueles 3 aspectos da divindade, conforme já disse, né? E o outro foi para lembrar o povo do seu pecado. Finalmente, irmãos, no estudo de hoje, eu queria que vocês olhassem bem para essa imagem que vocês estão vendo, né? Essa imagem é a imagem do Papa Francisco beijando Nossa Senhora Aparecida. Bem, os católicos costumam dizer assim: nós não adoramos, nós veneramos. Bem, não sei se eles conseguem ver, comprovar não consegue, nem provar, né? Mas não sei se eles conseguem ver diferença entre adorar e venerar. O que parece essa imagem? Estamos vendo aí uma pessoa que dizem que é santo, tanto é que é chamado Santo Padre, não é? Beijando uma imagem que está superior à santidade dele, porque se ele está beijando, né, é porque ela está, inclusive, acima dele. Pois bem, vamos analisar um pouquinho essa questão e depois retornamos a respeito da idolatria no Brasil no próximo estudo, né? Hoje nós estamos fazendo de um modo generalizado, mas amanhã nós vamos considerar a condição do nosso país, ainda neste aspecto da idolatria. Aqui o que nós estamos focando é o adorar a Deus, só a Deus, não é? A idolatria nós estamos citando como consequência, porque um mandamento explica o outro, não é? Mas nós vamos ainda fazer um estudo mais detalhado a respeito da idolatria no nosso país. Bem, adorar e venerar. Tem se tentado provar mais para explicação que para doutrinação que não se adora a imagem, apenas se lhe presta veneração e reverência. Este argumento não passa de evasiva, porque, na verdade, o que se faz na intenção e na prática é adoração mesmo, sem dúvida nenhuma. E não há como se comprovar uma diferença entre adorar e venerar. Essas palavras são sinônimas. Aliás, irmãos, o Concílio de Nicéia, que se reuniu no ano 787, definiu com muita clareza a questão. Ouçamos o que diz. Esse parecer está também no livro da Haste, intitulado Os Documentos da Igreja Cristã. Inclusive, eu tenho esse livro. Ele diz assim, o Concílio de Nicéia: assim, as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim também a essas imagens devemos conceder a honra do incenso, o oferecimento das luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade, pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais e aquele que adora, grifo nosso. Uma imagem adora a pessoa nela pintada, documento da Igreja Cristã, 1967, da editora Haste. Bem, a veneração prestada à imagem, segundo a teologia nicena, tridentina e vaticanista, passa ao santo representado. Primeiro, a Bíblia proíbe a adoração aos santos, como já vimos. Segundo, a transcendência da cópia ao original, que, se tratando do culto, é impraticável,
religiosa e psicologicamente impossível. Culto é serviço prestado unicamente a Deus. Como podemos servir a uma imagem para que ela ou a sua igreja transfira esse serviço a Deus? A nossa adoração é direta a Deus. Não precisa de intermediário. O único intermediário que nós precisamos é Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de mais intermediário. Eu não preciso pedir a São Fulano, São Cicrano, São Beltrano para que fale com Deus a meu respeito, não é? Porque eu falo direto com Deus através de Jesus Cristo. E venerar e adorar não são sinônimos? Eu acho que sim. J. Mesquita, eu também acho. Porque em seu dicionário prático da língua nacional, define assim o termo veneração. Veneração, diz J. Mesquita no seu dicionário. Do latim, veneratio, ato ou efeito de venerar, isto é, de reverenciar, de render culto a, de expor no santuário a adoração dos fiéis, de respeitar e acatar muito, reverência, culto, preito, veneração e adoração são, portanto, a mesma coisa. Não há diferença. Venerar e adorar é a mesma coisa. Veneração, referência e adoração somente a Deus. Cultuar os santos, os anjos e genuflexar-se perante imagens são pecados intoleráveis à luz da palavra de Deus. Queremos que estes esclarecimentos possam ajudar a nós todos e principalmente aqueles que o praticam por terem recebido formação religiosa equivocada. Amam a verdade e querem servir ao único Deus verdadeiro. Precisam saber disso. E eu sempre converso com as pessoas que são do meu círculo, né, a esse respeito, com muita sutileza, com muito cuidado. Né? Bem, irmãos, Beguinha já está aí, né, ansioso com o tempo que eu estou ocupando. Pois bem, vamos marchar para a conclusão. O segundo mandamento é atualíssimo. A idolatria muda de ícone, como seus deuses mudam, mas a sua essência permanece. Os idólatras dos tempos mosaicos não são diferentes dos idólatras de hoje. A idolatria, com as suas faces múltiplas, que vamos estudar mais detalhadamente no próximo estudo, na próxima aula, né? A idolatria com as faces múltiplas da santolatria, da iconolatria, da reliquiolatria, da ostiolatria e da mariolatria. Viram aí quantas latrias eu citei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de se praticar idolatria. Vou repetir. Santolatria, iconolatria, reliquiolatria, ostiolatria e mariolatria. Representas todas estas formas grosseiras e antibíblicas de culto e de adoração. Lembre-se que ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Santos, na verdade, irmãos, são todos os membros da igreja invisível do Cordeiro, aqueles regenerados pela obra vicária de Cristo e separados para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Somos todos irmãos, membros do mesmo corpo, salvos pela mesma graça. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Ele, por sua infinita bondade e misericórdia, nos salvou. Ninguém é salvo
por seus méritos, mas pela obra vicária de Jesus Cristo. Logo, não há um irmão maior do que outro, a ponto de merecer-lhe o culto. Idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador, com ou sem imagem. Um templo vazio de imagens pode estar repleto de idolatria. Não basta retirar os ídolos dos santuários. Mistério se faz eliminar a idolatria dos cultos, restabelecendo o teocentrismo da adoração bíblica, como o Senhor nos manda aqui, quando diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Este é o conceito que nós precisamos aplicar na nossa vida. Bem, irmãos, a aplicação está aí, não é? São 5 perguntas que você vai ter aí e pode discutir com alguém a respeito deste tema que hoje estudamos. Rogamos a Deus que esteja nos abençoando e estou devolvendo a palavra ao nosso irmão Lindenberg para que possa continuar com o culto desta noite, rogando a Deus que esteja nos abençoando ricamente, irmãos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Beguinha, eu estou aqui à disposição, pastor Davi também, Evanilson também, eu vi que estava aí, né? Tem muita gente para responder, eu sou o último. eu tenho, pastor. Né? Pois o senhor não. disse que estava tomando tempo, quem vai tomar o tempo sou eu. Pois Queria não. fazer só uma observação, né? A respeito Sim. que o senhor falou no começo do culto, do estudo, né? Quando o senhor citou lá que o anjo repreendeu João, né? Sim. Na hora que ele foi adorá-lo. Muitas vezes, outra coisa também que o senhor citou, que alguns líderes, quando caem e levam alguns dos seus seguidores, né? Sim. Isso acontece quando o líder se deixa também ser santificado além do que ele é, né? Que ele fica no lugar de Deus, né? Isso. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que as igrejas, o governo episcopal, favorece essa idolatria? O senhor acredita assim? Acredito que favorece, porque, querendo ou não, digamos assim, todo o poder decisório centraliza-se em uma única pessoa. Então, ele é quem decide tudo na igreja. De certa forma, ele já tem aí um certo grau de respeito muito além, né? Você vê que no governo da nossa igreja não existe governo absoluto para ninguém, nem para pastor, nem para presbítero, nem para nenhuma pessoa. Né? No governo presbiteriano, você vê que a liturgia é responsabilidade exclusiva do pastor, mas a administração da igreja é um ato exclusivo do conselho, que é constituído por pastores e presbíteros. Né? Então, você vê que ninguém tem um poder absoluto. Quando você tem um poder absoluto, acho eu, não é? E não há nenhuma obrigatoriedade de que isso aconteça, mas eu acho que facilita. Não é porque você começa a focar só naquele líder, naquele líder, naquele líder. E, geralmente, nesse tipo de governo, você vê que tem o líder da igreja local e tem um líder dos líderes, que é mais um passo para essa questão, né? Você vê algumas igrejas aí que tem o pastor presidente. Aí o pastor presidente é diferente dos outros. Olha o tratamento do pastor presidente, como é que se porta nessas igrejas que têm o governo episcopal, não é? São várias que têm o governo episcopal. Mas tudo centraliza-se em torno do pastor presidente. Então, eu acho que é uma facilidade para isso, né? Claro que não existe nenhuma obrigatoriedade de que isso aconteça de fato. Isso depende muito também do líder. Ele precisa entender, não é?
que ele é um servo como os outros. Se ele entender isso, fica fácil de liderar, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Você vê que geralmente o governo episcopal leva mais facilmente, digamos assim, as questões de se achar superior aos demais. Essa é a questão que eu quis dizer, né? Porque a idolatria de homens só acontece quando alguém, primeiro, se acha acima dos demais. E os demais passam a vê-lo como um ser diferente dos outros. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós todos somos irmãos e nós todos somos iguais. Então, acho que no governo presbiteriano, isso é mais difícil de acontecer, porque o nosso governo ele é distribuído as responsabilidades equanimemente. Não sei se eu consegui responder, viu? Respondeu sim, pastor. Eu me lembro que, assim, todo exagero, né, é perigoso, né? Perigoso. Eu me lembro quando eu era mais jovem na igreja, a gente quis encenar uma peça na igreja, a gente fez um cenário, né? Aí os irmãos mais antigos bateram em cima, dizendo que a gente estava fazendo imagem de escultura, né? Sim. E hoje eu vejo algumas igrejas, a gente passa em frente e está o rosto do líder lá impresso na parede, né? Pois é. Quando Isso. não é 8, é 80, né? Pois é. Isso mesmo. E eu acho interessante na igreja. E pasme, viu? Mas eu já vi isso em igreja presbiteriana também. Misericórdia. É mais difícil, mas já vi. O que eu acho interessante é quando há algum assunto que tem mais de uma linha, o pastor geralmente expõe as linhas que existem e que assim, eu acredito, eu sigo mais nessa linha aqui, né? Mas ele expõe as 3 linhas e não diz que nenhuma das 3 está errada, né? Isso. E assim, eu acho mais interessante assim, ninguém dizer que é assim e acabou-se, né? Não pode se questionar, né? O pastor presidente aí é quase um papa, viu, pastor? Pois é. É isso mesmo. Mas mais algum irmão quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu quero só lembrar, reverendo, se eu estiver errado, você vai me ajudar também. A discussão que girou em torno da retirada da pombinha, da sarça presbiteriana, Sim. foi justamente a partir de uma leitura feita na Confissão de Fé, né? Que não podia ter simbologia ali de nenhuma das 3 pessoas da Trindade. Embora não fosse adorado e tudo mais, mas não podia representar. Isso. Porque tinha uma representação como se fosse a representação do Espírito Santo que atua na igreja, né? Correto. Embora a forma do Espírito Santo que a gente conheça seja a pomba mesmo, que a Bíblia descreve, né? Mas mesmo assim a igreja teve que tirar, foi obrigada a tirar aquela pombinha, viu? Inclusive tem algumas revistas, tem algum material teológico que se usa nas EBDs de algumas igrejas presbiterianas, do departamento infantil, que também foi retirada aquelas figurinhas que tem a Jesus, que tem, enfim, as figurinhas que tratam das pessoas da Trindade também foram retiradas de alguns materiais teológicos usados para as crianças, né? Ô, reverendo, eu acho interessante que quando a gente está falando de igreja presbiteriana e também de igrejas reformadas, a gente está falando de uma igreja em si que foi fundada em apologética católica, né? Que todas as obras, tanto dos reformadores, inclusive o irmão Paulo ali tá com as institutas do lado ali, eu passei o todo encarando elas, todo esse material foi produzido em torno disso, né? A Confissão de Fé de Westminster mesmo, os catecismos, todas essas obras foram produzidas em intuito de rebater toda a heresia de Roma, né? Ou os papistas, como diz Calvino, né? Toda a obra foi para isso e foi um sucesso. E a reforma não parou, né? Ela continua até hoje. A gente tem que sempre lembrar do porquê nós saímos, porque teve esse grande cisma e do porquê nós somos protestantes e não católicos. Isso. Inclusive, Tairone, só complementando aí que você já falou muito bem, tá certo?
se você chegar numa igreja calvinista e depois você visitar uma igreja luterana, você vai ver que a forma do culto é bem diferente uma da outra. E por que se deu isso? É uma razão muito simples. Não estou dizendo que nenhuma das duas está errada, tá certo? Estou dizendo que o culto é de forma diferente. Se você for na luterana, você vai ver que o pastor ele fala basicamente de costas para o público, inclusive, nas celebrações, porque ele está olhando para o altar. Bem, por que essa diferença? Vou explicar. É porque, na reforma, o pensamento de Lutero foi assim: eu vou tirar do culto o que a Bíblia condena. Então, ele pegou o culto católico, o modelo era o culto católico. Princípio normativo, né? Aí ele disse: eu vou tirar da missa, digamos assim, né, o que a Bíblia condena. Já Calvino disse: eu vou incluir no culto o que a Bíblia manda botar. O que a Bíblia diz que tem que ter, eu vou incluir. Então, isso já deu uma diferença enorme entre uma igreja e outra. Não estou criticando nenhuma nem outra, nem dizendo que uma e outra esteja errada, né? Porque se eu tiro tudo que a Bíblia condena, posso ficar na prática, não tirei o que a Bíblia condena, mas o outro disse: não, eu vou fazer o culto dos moldes que a Bíblia manda fazer. E isso deu uma diferença. Inclusive, eu não sei se algum irmão aqui sabe disso, mas eu acho que não é um conhecimento muito público. Na década de 95, a igreja luteranas e a igreja católica se reuniram para remover o cisma, né? Porque eles entenderam que não havia mais motivos para que eles continuassem separados. Então, eles voltaram como andando juntos. É igual a mesma coisa com o anglicanismo, né? Então, nós vemos aí que nesses movimentos os reformadores não serviram de nada. Os mártires morreram em vão. Os pré-reformadores fizeram um trabalho em vão, né? Então, a gente vê aí que é mais comum do que a gente pensa, protestantes estarem voltando a essas origens católicas. A comunhão entre a igreja católica e a igreja luterana. Isso. Nós vamos aprofundar um pouquinho a questão da idolatria nesses aspectos que eu disse. Eu só acrescentar uma colocação que eu estava dizendo. Você tem igreja na Alemanha que hora é reservada para o culto cristão e outra hora é reservado para o culto católico, porque eles consideram que pode ser comum. Uhum. Pois bem, no próximo estudo a gente vai adentrar um pouquinho a respeito da doutrina católica e a gente vai ver como não pode ter comunhão, né? Não pode. Eu, quando trabalhava em Cajazeiras, eu fui convidado pelo bispo. O bispo era meu melhor cliente, ainda por cima, ainda tinha essa. Isso. Aí me convidaram para uma reunião, eu fui. Quando cheguei lá, era reunião com o bispo. E aí o foco era o ecumenismo, né? E eu me lembro que duas perguntas foram feitas lá. A primeira é assim: podemos estar juntos? E aí eu respondi, quando chegou a minha vez, né? Tinha vários representantes lá. Quando chegou a minha vez, eu disse: podemos estar juntos, sim, com toda certeza. Para reivindicar em prol da sociedade, para fazer as obras sociais, para isso. Aí diz tudinho para que a gente podia estar junto, né? Para solicitar do poder público, podemos estar juntos. Aí a segunda era: podemos cultuar juntos? E aí eu disse: agora, podemos cultuar juntos? Não, não podemos cultuar juntos. Porque o objeto de culto da Igreja Católica é diferente do objeto de culto da Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica cultua Deus e tão somente Deus com o intermediário de Jesus Cristo. Mais ninguém. A Igreja Católica cultua mais as imagens e mais Nossa Senhora, por assim dizer, Maria, do que o próprio Deus e Jesus. Então, a minha resposta foi essas duas. Que a primeira, a gente pode estar junto para o social, para reivindicar em prol da comunidade, para fazer o bem à população. Podemos estar juntos. Agora, para cultuar, não podemos, né? Não podemos mesmo. E aí cortei em definitivo essa possibilidade, né? Com relação à minha opinião. Agora, sabe o que aconteceu? Aconteceu outro fato interessante em seguida.
O bispo me ligou, perguntou se eu podia ir lá, e eu fui. Aí ele disse, olha, eu gostei da sua posição, você foi sincero e disse o que pensava mesmo, porque teve gente que ficou enrolando. Não enrolei não, eu disse logo, não pode, não tem como, né? Aí ele disse, eu queria, você sabe que nós temos uma rádio aqui? Eu sei, conheço a sua rádio, eu sei. Disse, pois é, eu quero dar um horário para a sua igreja lá, você quer? Você aceita? Eu disse, aceito. E quer saber? Aceitei. Eu tinha um programa evangélico na rádio do bispo. Inclusive, isso levou, assim, os demais evangélicos batiam muito forte em mim, porque me chamava até assim, o amiguinho do bispo, sabe? Mas eu não queria saber disso, não. Eu tinha o cuidado de, quando começava o meu programa da igreja, eu dizia, começa agora o programa radiofônico de responsabilidade da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras. Quando terminava, eu dizia, termina agora o trabalho radiofônico de responsabilidade da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras. O que vinha antes e o que vinha depois não é problema meu, é de quem botou antes ou depois, né? Eu aproveitei e vi nisso uma oportunidade. E não deixei passar, não. Agora, cultuar, jamais. Juntos, jamais. Não tem como, né? E eu conversava muito com o bispo a respeito disso, sabe? Ele dizia, não, mas a gente não adora, a gente venera os bispos, não tem diferença, não. Vá para o dicionário que o senhor vai ver que é a mesma coisa, não é? Então, assim, a gente desenvolveu uma intimidade muito boa com relação a isso e ele me ouvia. Mas cultuar não dá. E a gente vai ver, quando a gente for no próximo estudo, a gente vai detalhar essas questões e a gente vai ver que não tem nenhuma possibilidade de nós cristãos termos um culto baseado no que a Bíblia diz, tendo a Bíblia como base, estar junto com a Igreja Católica, fazendo culto juntos. Minha opinião. Amém. Chegou aquela hora, se a gente estivesse na igreja, a gente dizer, irmão, tá bom o assunto, né? Mas os irmãos vão para casa, é longe, né? Tá ficando tarde, mas graças a Deus está todo mundo já em casa, né? Mas mesmo assim a hora se avança, né? Vamos encerrar, né? Os irmãos tiverem mais perguntas, tiverem mais questionamentos aí, guardo para a próxima quinta-feira, né, pastor? Que o tema é o mesmo, inclusive, né? Apenas aprofundado para nós aqui, para nossa realidade. Amém. Vamos orar com o pastor Davi Dionísio, encerrando o culto desta noite. Amém. Senhor, nós queremos te render graças, porque durante esses momentos que estivemos aqui, o Senhor falou poderosamente às nossas vidas, instruindo os nossos corações, nos mostrando, Senhor Deus, aquilo que te agrada e também aquilo que não te agrada. Queremos pedir, Senhor Deus, que tu derrames a tua misericórdia sobre aquelas pessoas que ainda não entenderam a tua verdade, a verdade da tua Escritura, Senhor, e que ainda usam o seu tempo para adorar a outros deuses que não o Senhor. E queremos te agradecer muitíssimo, porque hoje nós adoramos um único e exclusivo Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te oramos assim, pedindo ao Senhor que o Senhor nos conceda a bênção de uma noite em paz e tranquila, e um novo dia de amanhã, sendo ainda guardados por Ti. Pois te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Amém. Pastor Saulo, só para tirar uma dúvida, próxima quinta-feira começa a consciência cristã. Vai ter o culto de doutrina? Bem, nós vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que, irmãos, Evanilson lembrou bem aí, né? Quinta-feira começa a consciência cristã, então, tradicionalmente, a gente apoia esse evento e, tradicionalmente, a gente não faz culto até o final da consciência cristã, que é na terça-feira da semana seguinte, não é? Então, acredito que não teremos o culto de doutrina, mas instruímos os irmãos a logarem e assistirem o culto da consciência cristã. Vai estar pregando nessa ocasião Hernando Dias Lopes, porque já é uma tradição de Hernando Dias Lopes pregar na abertura. Só lembrando isso. Valeu, Evanilson. Realmente
é verdade. Pronto. Né? Então, nós vamos retornar, na legal. verdade, de hoje a 15 dias. Né? De hoje a 15 dias, nós retornamos com o estudo normal. Mas Então, quinta-feira... reverendo, então eu acho que cabe também tirar a dúvida com relação aos outros cultos, né? Na nossa Só igreja, para... Isso. pastor Davi, como nós estamos aqui em Campina Grande, nós não fazemos nenhum culto. Todos os cultos são encaminhados para a consciência cristã nesse período, né? Porque nós aproveitamos o tempo também, que tem muito pregador aí de fora, né? E a gente aproveita esse momento para ouvir. Isso. Tradicionalmente é isso que nós temos feito, né? Mas domingo a gente avisa melhor. Tá certo? Ok. Quero lembrar os irmãos ao culto de oração amanhã, às 9 horas. Culto de oração amanhã da SAF. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.